Vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a mais uma análise detalhada. E hoje a gente vai explorar um tema fascinante: a verdadeira mecânica da eficiência. E olha, muitas vezes a busca por melhorar um negócio fica totalmente presa ali, sabe, em planilhas, em relatórios de diretoria. Mas a eficiência real, aquela que muda o jogo e transforma a lucratividade de verdade, exige que a gente otimize três realidades de uma operação: a física, a humana e a comercial. É exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje, usando um caso real de reestruturação de uma metalúrgica de aço inox. Tem uma frase que eu acho sensacional e que dita o tom da nossa conversa. Ela diz que o verdadeiro pulso de uma indústria se conhece sentindo o cheiro do metal e ouvindo o barulho das máquinas. Subir as escadas de um escritório, analisar papelada, fundamental, claro. Mas quando o administrador desse nosso caso desceu lá para o chão de fábrica, a realidade bateu forte. A operação inteira estava simplesmente sufocada por processos antigos. Para entender o problema de verdade, não tem jeito. A gente precisa estar lá onde a mágica ou o caos acontece. Só para a gente se organizar, nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos. Número 1, o pulso da indústria. Número 2, a engrenagem mecânica. 3, a engrenagem humana. E 4, a inteligência comercial. Começando pelo passo 1, o pulso da indústria, indo bem além dos relatórios de escritório. Imagina o cenário. A fábrica produzia corrimões de aço inox. É um material lindo, né? Mas que gera uma resistência a um calor absurdos. Atingir aquele acabamento espelhado perfeito exige um esforço físico brutal. É muita fricção, muito corte, muito polimento. E o grande vilão dessa história toda? O maquinário elétrico. Na teoria, no catálogo do fabricante, pareceu uma ótima ideia. Mas na prática, nossa, era um pesadelo logístico. As máquinas simplesmente não aguentavam o calor, quebravam num ritmo frenético e adivinha, o chão de fábrica parava totalmente porque a ferramenta queimava. Era um caos que gráfico nenhum de escritório conseguia mostrar. E isso nos leva direto para a nossa parte 2, a engrenagem mecânica. Era hora de consertar essa realidade física. Precisava rolar uma mudança urgente na matriz energética da fábrica. De um lado, você tinha as velhas ferramentas elétricas, que eram praticamente um ralo de dinheiro, drenando o orçamento com idas diárias para assistência técnica. Do outro lado, a solução que veio depois de um estudo técnico bem detalhado, trocar tudo por um sistema pneumático, aquele movido a ar comprimido, sabe? As ferramentas pneumáticas têm um desgaste infinitamente menor nesses trabalhos de alta fricção. Elas não superaquecem e, para melhorar, ainda oferecem uma garantia quase vitalícia para esse tipo de esforço contínuo. Agora, o grande desafio era como é que a gente paga por uma troca completa de todo o maquinário da fábrica. E aqui a gente chega num número que é absolutamente crucial: zero. Acredite se quiser, essa foi a quantia extra de dinheiro que teve que sair do fluxo de caixa mensal da empresa para fazer essa modernização gigante. 0 centavos a mais. Parece mágica? Pois é, mas é pura inteligência financeira. O pulo do gato foi o seguinte: o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, foi perfeito. A negociação foi montada de um jeito que a parcela do financiamento desse novo equipamento empata centavo por centavo com a média que eles já gastavam todo santo mês só em consertos das máquinas velhas. Ou seja, o projeto se pagava sozinho. A fábrica ganhava um equipamento de ponta, não parava mais a produção e, como a cereja do bolo, na negociação de compra ainda conseguiram incluir o treinamento técnico de toda a equipe de graça. A primeira engrenagem estava oficialmente nos eixos. Com as máquinas rodando, a gente vai para a parte 3, a engrenagem humana. Porque agora era hora de transformar o ambiente e a cultura. Máquina boa não adianta nada se quem opera está num ambiente terrível. O ar lá dentro era denso, sabe? Poluído por causa da fuligem de aço. Escuro, claustrofóbico. Cá entre nós, ninguém consegue entregar qualidade sufocado no escuro. A solução? Eles organizaram um baita de um mutirão. E a grande sacada foi convidar os próprios operários para colocar a mão na massa. Juntos, eles instalaram exaustores potentes, abriram janelas imensas para a luz do sol entrar, pintaram o teto e as paredes todinhas de branco, deixando só uma faixa mais escura embaixo para facilitar a limpeza. E de quebra ainda deram uma geral no refeitório. Bebedouro novo, geladeira, micro-ondas e até uma TV. Foi uma campanha de integração de endomarketing fantástica. Mas olha, parede pintada não muda cultura nenhuma se as regras continuam as mesmas, certo? Então, eles introduziram uma mudança radical. Liberdade com responsabilidade. A equipe ganhou autonomia para parar uns minutinhos, comer um lanche rápido quando a fome batesse, sem aquele microgerenciamento chato, sem perseguição de fiscal de cartão de ponto. É aquela coisa, tratar adulto como adulto é algo incrivelmente transformador num ambiente de pressão. E os resultados, bom, foram imediatos.
Quando você dá luz, ar limpo, respeito e autonomia, o sentimento de dono volta com tudo. A galera do chão de fábrica começou a se comprometer com os prazos de um jeito super espontâneo. Tipo, se um projeto precisava de mais uma horinha para ficar perfeito, as pessoas simplesmente se ofereciam para ficar, registravam a hora extra com o aval do chefe, tudo movido por um orgulho genuíno do próprio trabalho. A engrenagem humana estava rodando macia, em perfeita sincronia com a mecânica. E assim a gente desembarca na nossa parte 4, a inteligência comercial, falando de vendas estratégicas e lucratividade real. Pensa comigo. A fábrica estava um brinco, a equipe super engajada. Mas nada disso sobrevive se o dinheiro não entra de forma inteligente, concorda? O gargalo estava nas vendas. O setor era centralizado nas mãos de um parente dos donos, ele tinha um monopólio total, zero concorrência interna, e quando o administrador foi analisar as métricas, os números eram assustadores. De cada 18 orçamentos que caíam na mesa dele, ele fechava no máximo 2 ou 3. Era uma taxa de conversão muito, muito baixa, e ela escondia um buraco estratégico bem profundo. Investigando mais a fundo, olha só o que descobriram, um erro clássico de incentivo. Como o vendedor ganhava comissão em cima do valor bruto de cada venda, a motivação dele estava totalmente desalinhada com a da empresa. Ele simplesmente esnobava os orçamentos menores. Pegava toda a energia dele e focava 100% em tentar fechar aquelas obras gigantescas, prédios comerciais inteiros. O objetivo dele era inflar a comissão pessoal, ignorando o pequeno detalhe de que essas obras gigantes normalmente têm margens de lucro espremidas até o talo. Uma quebra financeira rápida mostrava perfeitamente essas duas realidades. Nas grandes construtoras, o volume de inox é gigante, sim, mas o cliente tem tanto poder de barganha que ele compra preço por quilo. O lucro da fábrica fica ali na raspa do tacho, com o capital preso e um risco altíssimo. Por outro lado, as pequenas obras, tipo aquelas casas residenciais de alto padrão, esse era o verdadeiro filé mignon do negócio. Numa casa dessas, o corrimão não é só para não cair da escada. É design, é estética, é status. O cliente paga pela beleza. Isso faz com que a margem de lucro por metro quadrado seja absurdamente maior do que a dos grandes prédios. Para resolver isso sem causar um problemão diplomático na família, a estratégia foi bem cirúrgica. Eles dividiram o mercado. O vendedor atual, que já adorava os grandes números, continuou lá focado nos grandes volumes. Paralelo a isso, eles trouxeram um novo profissional de vendas com uma missão muito clara: focar exclusivamente em fechar os orçamentos menores. Tratar esse cliente de alta margem com agilidade e tapete vermelho. Foi tiro e queda. A engrenagem comercial finalmente se encaixou, as conversões dispararam e a empresa voltou a ver dinheiro de verdade sobrando no caixa. O grande aprendizado, o resumo da ópera de toda essa jornada, está nessa frase aqui. É um mantra da administração inteligente. Faturamento é ego, lucro é realidade. Não adianta você movimentar caminhões de mercadoria se no fim do mês a margem não cobre nem o custo da luz. Uma operação enxuta, que entende qual é o seu produto que realmente dá dinheiro, vale infinitamente mais do que uma que bate recorde de faturamento bruto para pendurar quadro na parede, mas não deixa um centavo no cofre. E para a gente encerrar a análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Vendo um caso de sucesso como esse, onde a inteligência no maquinário, o respeito pelas pessoas e a precisão comercial mudaram o jogo da água para o vinho, é impossível não se perguntar, dentro das empresas hoje em dia, onde será que estão os processos obsoletos escondidos? Onde estão aquelas ineficiências ocultas que todo mundo acha normal porque sempre foi feito assim, mas que estão sufocando o negócio aos poucos? O verdadeiro pulso da eficiência está lá fora, no calor da operação, esperando a gente ter a coragem de ajustar as engrenagens. Uma excelente reflexão para todos nós. Até a próxima!